aqui ao vivo! Vou só arrumar uma coisa aqui na câmera. E aí, meninada? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já tô vendo gente chegando aqui. Rita, boa tarde. Franciele, Yara, boa tarde. Tudo bem com vocês? Débora, Aurinete, como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana? Eu tô com muito trabalho, que eu tô com muito vídeo de embaixadora mandando aqui pra gente assistir. E essa segunda edição tá quase no final, a gente só tem mais uma fase que é das provas. E logo a gente vai conhecer, tô doida pra conhecer o rostinho das novas embaixadoras. Então, assim, 2h da tarde, terça-feira, é o dia do nosso encontro. A gente vai tomar um café junto depois do almoço, né? Acho que é isso. E vai conversar um pouquinho sobre dúvidas administrativas. Vou fazer uma nova introdução para quem não participou da terça-feira passada, para quem está aqui no Instagram falando comigo. Primeira coisa, esse ao vivo não é pelo Instagram, então daqui a pouco eu vou sair aqui do Instagram. Então, quer aprender dicas administrativas, pessoal do Instagram, vem para o YouTube, tá? Eu só estou fazendo as chamadas aqui para que vocês possam se acostumar. Para alguém que não viu a informação ainda, que vai demorar para ver, né? Então, é uma ajuda, na verdade, que o Instagram dá para a gente, já que a gente tem público nas duas plataformas, tá bom? Mas já eu vou derrubar, a hora que a gente começar de fato, eu vou derrubar aqui o Instagram, então você corre para o YouTube, que essa live, toda terça, 2 da tarde, é pelo canal do YouTube Serapura Oficial. Bom, você que já está aqui no meu canal, já curte o canal? Se não curte, se não se inscreveu ainda na nossa página, se inscreva, curta o canal e para você também receber as notificações quando a gente estiver ao vivo, quando a gente postar um vídeo novo, e aí você fica sabendo, tá? E ainda dá tempo, se você quiser convidar alguém para ver essa live, alguma amiga, dona de salão, alguma depiladora, deixa eu baixar o som aqui que ainda está um pouquinho alto, né? Uma depiladora, uma amiga querida, gente, que você tenha e que você queira muito que ela participe, que ela conheça o projeto, né? Esse projeto eu comecei terça-feira passada. A minha intenção é ficar pelo menos 1 ano no ar, toda terça-feira, 2h da tarde. Espero que eu tenha saúde e que Deus me conceda esse privilégio de estar aqui com vocês, ensinando. Por quê? São coisas administrativas que eu aprendi no dia a dia, porque eu tive salão por muitos anos, e eu sinto a dificuldade que as pessoas têm em administrar o negócio, né? Porque ser um profissional e prestar o serviço é uma das fases de você ter o negócio, mas não é a única, porque a gente precisa gerir muitas vezes uma recepção, a gente precisa conversar com fornecedores, a gente precisa fazer compra, a gente precisa pôr preço nas coisas, a gente precisa saber como cobrar do cliente, a gente precisa conduzir o cliente, a gente tem tanta coisa administrativa, tem gestão de estoque. Olha, se eu for elencar aqui o número de coisas, elas não acabam mais, tá? Então, a gente tem muito assunto que a gente pode tratar e que, com certeza, 1 ano pode ser pouco, viu? 1 ano pode ser pouco, mas a gente vai tentar cumprir esse projeto em 1 ano e em poder ajudar profissionais, donos de salão, a aprenderem um pouquinho mais sobre administração, mas principalmente sobre dúvidas assim pontuais, coisas que eu estou passando naquela semana, coisas que me aconteceram, ou coisas que eu vejo, né, que talvez vocês não tenham perguntas, ou não me tragam temas, mas que eu também possa sugerir, de coisas que eu vejo muito comumente, né, que acontece, que as pessoas não se dão conta. E as dicas que eu vou dar aqui para vocês, normalmente, vocês não vão encontrar em livro, né, não são dicas, assim, de quem viveu o mercado, e vive o mercado, né, porque eu ainda assessoro salões, dia a dia, na prática, né, de fazer isso na prática. Bom, então, 2h04, o YouTube deve convidar as pessoas ou avisar que a gente está ao vivo. Aqui no Instagram eu vou me despedir de você e vou dizer, se você quiser ver as nossas dicas, né, ver o que eu tenho para falar hoje, eu vou só ler a pergunta para o pessoal do Instagram. A dúvida hoje, pessoal, é assim, ó, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se está aqui o meu comentário ao vivo. Cadê minha pergunta? A minha pergunta é: eu posso cobrar os serviços antecipadamente? Eu não estou achando ela aqui para deixar ela gravada. Eu posso cobrar os meus serviços antecipadamente, né? E se eu cobrar antecipado,
eu, então, desconto quando o cliente vier fazer, e como eu cobro antecipadamente, como que era a pergunta? Deixa eu lembrar. Se eu cobro antecipadamente... e eu cobro antecipadamente o horário, porque eu não quero perder horários, principalmente porque está chegando final de ano. Então, foi essa pergunta que a Natália do Guarujá, minha embaixadora querida, falou: Dani, tô com essa dúvida e eu quero saber como é que funciona. Tá bom? Então, eu vou desligar o pessoal aqui do Instagram. Quero agradecer vocês. Se tiverem possibilidade de vir para o YouTube, vem que a resposta você vai encontrar aqui ao vivo no YouTube Serapura Oficial, tá? Um beijo, pessoal do Instagram. Tô encerrando aqui, tá? Espera só um pouquinho. Aê! Bom, agora estamos só nós aqui no YouTube. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Rita, boa tarde. A Francis aqui eu já vi. Jaque! Rosinha, minha Belinha. Débora Rodrigues. Meninas, Aurinete. Crisóstomo, muito boa tarde. Claudiana. Meninas e meninos, sejam muito bem-vindas aqui ao canal do YouTube da Serapura, com esse novo projeto que chama Terça Administrativa, toda terça, 14h, para que a gente tire uma dúvida. E eu quero contribuir com um pouco de experiência desses últimos 21 anos, dona de salão, o que eu passei ali no dia a dia, com a minha equipe, né? O meu salão, ele era de depilação, foco em depilação, mas eu tinha outros serviços também, tá? Eu tinha serviços de manicure, eu tinha serviços de massagem, eu só nunca trabalhei com uma parte de cabelo, tá bom? Só bem no finalzinho, no último ano, a gente abriu uma salinha com escova, mas o foco era depilação. Eu tinha, num determinado período, 8 depiladoras simultâneas ali e mais de 20 manicures trabalhando. Então, eu convivi muito tempo com muitos profissionais ali da área, e dando aula, prestando serviço de consultoria. Bom, Lili, seja bem-vinda, Sandra, seja bem-vinda, Kaline, seja bem-vinda. Então, bora para a nossa pergunta de hoje? Eu tô assim, isso é uma pergunta que não é a primeira vez que me fazem, eu já tive um outro aluno do Senac que me perguntou isso, meio que até recentemente, e ele falou assim: Dani, é assim, eu tenho um serviço de sobrancelhas, né? Eu acho que o foco dele era a parte de sobrancelhas. E ele falou: o que acontece? Eu demoro, para fazer o fio a fio, eu demoro, sei lá, 2 horas, 1h40 para o meu profissional fazer o procedimento. Aí a cliente marca, me prende aquelas 2 horas, né, de horário e cancela em cima da hora, ou não aparece, o que é pior, né, não cancela. Então, eu comecei a cobrar o serviço. E aí vem, então, a nossa conversa, a reflexão da terça administrativa, para a gente pensar. O mais importante quando a gente vai administrar uma coisa é a gente pensar, primeiro, o que a lei fala, essa é a coisa número 1, o que a lei fala. A segunda coisa, o que já acontece no meu espaço, tá? Eu já faço essa cobrança, eu vou implantar essa cobrança, eu nunca fiz. E eu preciso conhecer o público para quem eu vou trabalhar e vou querer aplicar esta regra. Então, vamos começar da primeira, né? Eu posso fazer essa cobrança antecipada? Tô com um cabelo que ele não tá nem para um lado nem para o outro, sabe? Tô incomodada com ele. Bom, vamos lá. E aí, a gente fica pensando o que fazer, né? E aí a minha dica é a seguinte. Eu não falei com a minha advogada, eu vou falar o que eu acho, porque a gente tem que ter também o crivo da reflexão particular e da gente usar uma frase que eu acho muito importante em administração, que é: eu tenho que me colocar no lugar do outro. E eu não posso, nesse momento, usar 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, quando acontece comigo, a pessoa desmarcou, eu fico puta da vida, só que eu faço isso nos lugares, em até outros mercados, né? Não necessariamente nada beleza. Eu cancelo o dentista, eu não apareço, eu esqueço, me desculpa. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não faz com o outro que a gente não quer que façam com a gente.
Esse é um primeiro aprendizado, só que isso tem que ser colocado em prática. O que é colocar em prática? Exatamente eu me comportar no dia a dia e não só ficar brava quando acontece comigo. Pois, é fácil. Quando acontece comigo, não pode acontecer, eu fico com raiva, eu perco o horário, tudo isso, só que eu tenho este hábito como consumidora, dos lugares onde eu frequento, de fazer a mesma coisa. Então, a gente precisa ter empatia realmente, se colocar no lugar do outro e saber separar o que é uma eventualidade, aconteceu dessa vez, puxa, eu tô com um problema tão sério em casa que eu realmente esqueci que eu tinha uma coisa agendada, né? Mas eu não vou procurar me policiar para que isso não aconteça, ou eu vou cancelar com alguma antecedência, porque a gente que presta serviço sabe a importância do horário. Então, a primeira dica é que você faça uma avaliação interna em você e nos seus hábitos, né, nas suas posturas, para saber se você não cobra do outro, mas você não faz, tá? Porque daí a gente usa os 2 pesos e as 2 medidas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente falou, então, é saber se a lei, se posso fazer isso pela lei, né? E eu não, como eu falei para vocês, eu não consultei advogado, não. Eu pensei assim, no que eu acho sobre o assunto, tá? E aí eu vou dar o meu feeling, a minha posição para vocês. Na internet, se você pesquisar, é permitido que se faça cobrança antecipada de um serviço que ainda não foi prestado. Não há uma negativa em relação a isso. Então, na teoria, estamos cobertos por uma legislação, porque a gente pode realmente não marcar alguém no horário que aquela pessoa estava marcada, né? Eu posso perder aquele horário. Então, existe um cunho comercial aí que pode justificar a cobrança disso. Mas eu venho com o seguinte questionamento. Se você precisa fazer a cobrança antecipada para garantir a vinda do seu cliente, porque eu penso o seguinte, se há um cancelamento, né, ou uma falta, desde que ela seja eventual, isso pode ser, isso para mim deve ser o risco do negócio. Eu monto o negócio e eu fico à disposição ali dentro daquele horário, das 9 às 6, das 9 às 20, das 10 às 14, não importa. Eu fico, na teoria, à disposição para atender aquele cliente, que pode vir, que pode não vir, que pode desmarcar. Por que eu acho perigosa a cobrança? Porque pode acontecer também da pessoa pagar e eu não estar presente, né? Porque comigo também pode acontecer uma eventualidade. Então, a gente precisa entender quais são as posturas e os comportamentos das duas partes, dos dois lados, onde pode haver uma eventualidade. Aí vamos pensar assim, Dani, mas muita gente marca e não vem. Se muita gente marca e não vem, a primeira coisa, né? Vamos imaginar que a pessoa não foi e não cancelou. Não é mais simples você fazer um procedimento com a pessoa de dizer, olha, como você marca e muitas vezes não vem, e eu não posso perder o horário de agenda, de repente é melhor que você fique na espera, quando você chegar, eu te encaixo entre um horário e outro. É claro que se forem épocas festivas, a gente vai contar com atrasos, óbvio, né? Ou demorar mais para atender aquela pessoa, mas pelo menos ela não atrapalha a sua agenda e você também não perde o horário. Porque se a gente for pensar, tirando época festiva, gente, você fazer uma cobrança dessa para a pessoa, você também se coloca no fogo. Então, você tem que se garantir que também você não vai acontecer nenhuma eventualidade com você, porque senão isso pode virar contra você, tá? Então, é assim, a frase é, eu tudo posso, nem tudo eu devo. Então, eu não cobraria como nunca cobrei com antecedência. Eu usava outros tipos de estratégia, que eram assim, é a tolerância, ou seja, a pessoa marcou 3 horas da tarde. Eu sempre fiz todos os meus atendimentos a cada 30 minutos, tá? Depilação a cada 30, unha a cada 30, exceção de massagem que demorava 1 hora. Mas a pessoa tinha 10 minutos para atrasar, tanto a parte dela quanto a minha. A tolerância vale para os dois lados. Deu 10 minutos, a pessoa não chegou, eu não atendo mais essa pessoa. O que eu vou gerar nessa pessoa? Num primeiro momento, um descontentamento,
Mas depois, se ela quiser continuar frequentando o meu espaço, e se o meu serviço de fato é importante para ela, ela vai se educar para não perder o horário. O que acontece é assim, a cobrança, ela tem um cunho de uma imposição que, tipo assim, agora eu fui porque eu paguei, né? Então, a gente precisa pensar se vale a pena você ter essa imagem, vou chamar assim, com o cliente. Porque, se ela já é sua cliente e ela gosta de você e do seu serviço, provavelmente você não tem problema com ela, provavelmente ela cancela, provavelmente ela desmarca, ela já tem um respeito pelo seu trabalho, porque ela já mais ou menos sabe como funciona. Talvez as pessoas que não te conheçam é que te deem mais bolo. E aí, isso pode ter uma imagem negativa para a pessoa. Falar, além de tudo, a pessoa cobra antes, eu nem fui ainda fazer, né? Eu nem fui fazer o serviço. E a gente tem uma outra coisa que o Código do Consumidor fala, que quando o serviço não é feito, não estou dizendo que eu não sou advogada, tá? Você pode ter que fazer a devolução 2 vezes do valor. Então, dependendo quem você pegue do outro lado como cliente, se a pessoa conhecer o Código do Consumidor, será que ela não pode agir de má fé? E falar, eu paguei, não fui lá fazer o serviço, ou aconteceu qualquer coisa, porque ela me cobrou antecipado, né? Então, assim, e a gente também tem que pensar com a nossa cabeça, assim, você nunca foi num lugar. A pessoa fala, mas você tem que pagar antecipado. Você fala, meu Deus, mas e se for ruim, e se eu não gostar? Será que isso não pode inibir a pessoa de fazer a tentativa? Porque a gente tem que pensar tudo isso ao mesmo tempo. Não, as pessoas que eu já cobro, né, elas já são minhas clientes. E aí muita gente me relata assim, não, aquelas que são minhas clientes eu já nem cobro mais, porque elas não querem perder o horário delas comigo. Pois é, e aí as novas, pode ser que você cause algum estranhamento. Então, o que a gente precisa entender na relação comercial é que sempre vai existir o risco, tá? Para todas as partes. Qual é o risco comercial? De você montar, porque a agenda marcada não é sinal de atendimento, você pode ter uma agenda totalmente marcada e cair o universo em chuva e as pessoas não aparecerem, tá? Aí vamos imaginar que choveu aquele dia, né? E as pessoas não apareceram, você cobrou todo mundo. Você vai ter que reencaixar todas aquelas pessoas. Aí se a pessoa falar, eu não posso nesse dia desse reencaixe, né? Eu não fui naquele dia, não importa o motivo, eu não fui, e agora eu tenho que fazer um reencaixe. Aí você não consegue horário com a pessoa. Aí a pessoa fala, então devolve o dinheiro. Aí, se você não for boa administradora, você já usou o dinheiro da pessoa. Eu acho assim, que é um trabalho. Eu penso que as consequências, mesmo podendo ser feito, podem ser negativas. Então, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, como eu já falei para vocês, né? Eu não estou aqui para dizer que eu sei a verdade absoluta ou que eu entendo tudo. Eu estou aqui para que a gente reflita juntos, dentro do seu espaço, se cabe isso, se não pega mal, se de repente isso não está afastando uma pessoa nova, né? Se a antiga que está lá, isso já acontece, ela não se incomoda, então tudo bem. Não, eu já pratico, isso já dá certo, ok também, está amparado, mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades de consequência. Isso que faz a gente, de fato, administrar, né, gente? Lembra que eu falei para vocês, e eu falo isso com as minhas embaixadoras com frequência, tem um monte de gente que depila bem, tem um monte de gente que é bom profissional, mas não decola, porque não é uma coisa só. É esse olhar para o todo, né? Para as posturas, para os comportamentos, para o entendimento da relação. Isso é que vai fazer a diferença para a gente ir construindo e educando as clientes, né? E a gente com certeza vai ter fases que a maior parte desmarca, a maior parte não vai. E também tem outra coisa, você tem que pensar assim, e se num dia você fica doente, passa mal, você tinha 15 atendimentos para fazer, 10, 12, 2, não importa, e você não vai, e nos próximos dias você também não tem horário para agendar, né? Então, Então, eu posso fazer essa opção da cobrança antecipada, ninguém está dizendo que não pode, mas eu preciso pensar em todas as consequências, tá? E eu, Daniela, em particular, acho que as consequências numa balança são mais negativas do que positivas em relação à imagem, em relação a quem precisa dessa cobrança, exatamente porque é o que eu estou falando. Se já são minhas clientes e gostam do meu trabalho,
talvez seja muito eventual esse cancelamento. Então, não preciso da cobrança, porque eu sei que ela vai. Talvez seja com uma pessoa que não me conhece. Mas se a pessoa não me conhece, né, e eu cobro antecipado, será que eu também não perco o agendamento exatamente porque eu quero fazer a cobrança? Ou será que a pessoa vai pagar e mesmo assim não vai, depois vai me criar caso, vai me reclamar e eu nem conheço a pessoa nunca foi, também não me conhece, entende? Então, isso que eu quero que vocês pensem. Agora eu vou dar uma lidinha aqui no que vocês comentaram, tá? Que ou eu falo ou eu leio. Vamos lá. Kaline, seja bem-vinda. A Aurinete já tinha visto. A Aurinete comentou assim, ó. Eu faço a confirmação de horário 24 horas antes e só quando acontece algo grave elas desmarcam em cima da hora. Essa é uma estratégia de você confirmar. Significa que todo mundo que está confirmado vai? Não. Por isso que eu juntaria a isso, além da confirmação, você ter o que eu chamo de margem de segurança, né? Que é essa, como é que eu falei o nome agora? Que a gente usa, gente, no salão. Ai, como eu tô com a cabeça ruim, Jesus. É muita informação na minha cabeça. Mas que a gente usa, que precisa ter para as duas partes, a tolerância, né? Então, se você sabe, por exemplo, eu atendi a cada 30 minutos, então 10 minutos de tolerância é bastante para um serviço que é cumprido em 30, né? Você pode dar um pouco mais, um pouco menos. Só que o que acontecia? A pessoa chegava lá 10 minutos depois do horário e pode ser 11, 12, mas é só 11. Não, não é só 11. São os 10 e mais um já, né? Então, ou eu não atendo, ou eu passo para a próxima profissional livre. Pode ser que ela não faça mais com a preferência dela. Não é que eu vou dizer assim, não, eu não vou te atender mais, acabou. Não é nada disso. Mas a estratégia é educar esta pessoa para que ela chegue no horário, porque a equipe está lá fisicamente no local, tá? Então, pode juntar a confirmação a também a espera, a tolerância. Só que a tolerância, assim como a cobrança, você precisa ter segurança moral para fazer, porque é muito bonito você falar, a cliente atrasou, ela chega aqui 15 minutos atrasada, só que você atende ela 30 vezes seguidas com meia hora de atraso, entende? Então, se eu não tenho moral para fazer a cobrança da tolerância, eu preciso tomar cuidado com essas estratégias, tá? Por quê? Qual que é a relação? A relação é assim, ó. Eu tenho 10 horários marcados com você. Uma vez eu atraso com você e uma vez você atrasa comigo, tá tudo certo. Agora, se a balança parar de ter equilíbrio e alguém atrasar mais que a outra, acabou. Porque a outra sempre vai falar, não, eu chego atrasado porque eu chego aqui e você não tá. Né? Ou a profissional vai dizer assim, mas ela tem que esperar mesmo, que eu fico esperando ela todas as vezes. Então, a relação, gente, não é de guerra nem de briga. A relação é de estratégia para que as partes se eduquem, tá? A melhor coisa que tem é você educar o seu cliente. Como é que a gente educa cliente? Cliente é igual filho. A gente educa dizendo não. Dani, mas não é muito, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Enquanto você não souber dizer não, você não consegue educar seu cliente e ele faz da sua empresa o que ele quer. E não estou dizendo que que esse não é um não brutal, é um não bravo, né? Não tem nada a ver com isso. Eu posso dizer o que eu quiser para o meu cliente desde que eu saiba como dizer, tá? Só que eu preciso arcar com aquela consequência. Tem pessoas que a gente tem que fazer questão de não marcarem o horário com a gente, porque elas atrapalham toda a nossa agenda. Então, não tenham medo de não querer aquele cliente, tá? Deixa eu ler o que é mais aqui. Quando precisam desmarcar mesmo, é muito chato, claro que é chato, porque a gente faz uma agenda, a gente já imagina. Só que, gente, o cancelamento, o desmarcar, é uma condição de risco do negócio, pode acontecer com qualquer lado. O que a gente vai ter que sempre avaliar em cada espaço diferente é quanto que isso acontece comigo e ter uma avaliação passado por uma peneira. Será que acontece comigo porque eu também atraso, porque eu também não cumpro? Eu preciso cobrar porque se o cliente não confia no meu trabalho, ele não me conhece, então eu quero mesmo cobrar aquilo que eu falei no começo. Então, a gente tem que ir um pouco além quando a gente está administrando para entender essa relação, tá? Ok. Estou em casa esperando. Trabalho em casa, é isso que eu entendo?
Se está em casa, tem menos risco, vamos dizer, que pode eventualmente fazer outra coisa, né? Quando está no atendimento em casa. Lide, querida minha embaixadora, seja bem-vinda. Eu não cobro taxa antecipada, mas sempre mando uma mensagem no dia, lembrando a minha cliente do horário dela agendado. Gente, duas coisas, né, que são importantes que vocês estão falando. Pode ser uma estratégia, mandar sim, não significa que a pessoa vai mesmo depois da confirmação. Então, a regra da tolerância ela é boa. E a segunda coisa é você fazer fila de espera. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho mais horário, né? Não tem mais horário. E deixa por isso mesmo. Então, é assim, ó. Eu não tenho mais horário, mas me deixa seu nome, porque se vagar eu te aviso. E assim, 90% das vezes, para não dizer 100, que seria extremamente arrogante, mas 99% das vezes, mesmo a agenda lotada, as pessoas faltam. Alguém falta, alguém não vai, alguém se atrasa. Então, é importante você saber trabalhar todas as estratégias, né? Então, a fila de espera, mesmo... eu tenho vários horários, mas eu não tenho aquele que a cliente quer. Aí tem gente que fala assim, mas ela podia ter escolhido outro, ela não quis. Faça a fila de espera para aquele horário que ela desejou. Porque se essa pessoa te ligar em cima da hora cancelando, você passa um WhatsApp, se aquela estiver perto, né, pode acontecer. Mas eu passo, pode ser que ela não esteja, porque tem gente que tem preguiça e gosta de ficar dando, reclamando só. Eu sempre digo assim, ó, se tem 10 pessoas numa fila de espera, 20, não interessa. Se com uma pessoa por semana der certo, você fez 4 atendimentos que você não faria no mês, por ter avisado. Então, uma outra coisa que eu gosto muito de falar em administração é para de reclamar e faz mais. E para de reclamar e agradece pelo que dá certo. Óbvio que um montão de coisa vai dar errado, e que bom também, porque a gente aprende com o erro, não aprende com o acerto, tá? Mas para de ficar, mas eu não faço mais porque eu fiz... É igual trabalhar de segunda-feira. Eu não abro de segunda, não vem ninguém. Enquanto você não for firme, você não for desejado, e as pessoas não entenderem que segunda é um dia como outro qualquer, ninguém vai querer mesmo. As pessoas não têm persistência, elas fazem assim, abri 4 segundas-feiras, ninguém apareceu. Você divulgou, a cliente lembra que de segunda você está aberto? Porque as pessoas, vou contar um detalhe, já vou acabar, porque já são 30 minutos, tá? Vou dar um detalhe para vocês. Eu tive salão 21 anos, sempre abri de segunda a sábado. Até o último ano, até o último dia, até o último mês, tinha gente que chegava e falava, eu não lembro, vocês abrem de segunda? Como se fosse, né? Então, assim, olha como as pessoas demoram para entender, são desligadas, não veem, tá? Então, não fica pensando, mas eu falei, ela não prestou atenção, fala de novo. Tá? E para de reclamar. Fala isso para sua recepção também, se você tem recepcionista, tá bom? Débora, verdade? Não sei agora verdade para quê, né, Dé? Falei tanta coisa. Se for coisa boa, eu amo. Também não sei do que se refere. Vamos lá. Sim, as clientes novas sempre dão mais trabalho em relação ao horário. Não é que elas dão mais trabalho em relação ao horário, Aninete. Elas dão mais trabalho no sentido de que a gente não se conhece, né? Uma coisa é você falar assim, você marca a primeira vez comigo. Na primeira vez eu tenho um problema com uma filha, por exemplo, eu cancelo. Você não conhece a minha história, você não conhece a minha relação, você não tem relação comigo. Então a primeira coisa que tem, essa é daquelas que cancelam. Uma pessoa que já me conhece vai falar, não, eu conheço o trabalho dela, ela nunca cancelaria se não fosse uma coisa séria ou grave. Entende? Então, as novas, elas não têm, nem a gente conhece a pessoa e nem a pessoa nos conhece. Então, os pré-julgamentos são maiores ainda, tá? Lili falou verdade, também não sei para quê. Fran colocou, eu que me lembrei com 24 horas, caso ela não entre em contato. Se ela não vier, o que a gente pode mandar é perguntar se ela, que a gente viu que ela não esteve, se ela quer fazer um novo agendamento, né? Porque às vezes a pessoa também não quer dizer por que ela não foi. Eu também não gosto de cobrar a parte do valor antecipado. Concordo, boa tarde, Rosângela, seja bem-vinda, tô vendo os nominhos novos, tô falando, se eu pular alguém não me cortem a cabeça não, hein? Nunca cobrei antecipado e agora depois dessa visão ampla sobre o assunto que não vou cobrar mesmo, obrigada Dani, nada Clau, vocês veem como, assim, um assunto, tem muita coisa que a gente precisa analisar? Regina, embaixadora querida do Mato Grosso do Sul, seja bem-vinda, Aurinete, sim, também faço Sim, também faço maior, menos assim. Vou educando nas primeiras vezes. Isso, tem que ir educando aos poucos. Também eu não posso pegar uma regra de falar,
olha, eu não vou te atender se chegou depois do horário, a primeira vez que a pessoa for. Então, se é a primeira vez, eu vou avisando, olha, o lugar tem uma tolerância, a tolerância é de 10 minutos, caso você não chegue, pode ser que você não consiga o atendimento. Aí a pessoa chegou um pouquinho atrasada. Vou falar de unha, tá, que era muito comum. E eu atendo em 30. Depilação, a gente às vezes nem usava muita tolerância, porque a gente sempre conseguiu fazer em 30 minutos ou menos. Mas eu pegar a unha, que é um trabalhinho que dura 30 minutos. Quando a pessoa chegava a 12 minutos, dependendo da manicure, eu falava, não, olha, a gente normalmente não atende, tá? Porque você passou da tolerância, mas eu tenho disponibilidade para fazer, porque eu já conhecia a manicure, sabia o tanto que ela era rápida, entendeu? E a manicure pega na mão da cliente, ó, já olha e fala, não, Dani, pode passar, tá? Então, tudo que a gente tem de relação é importante, conhecer o outro é importante, tá? Fran, eu já tive um caso pontual que a mesma pessoa agendou 3 vezes e não foi. Hoje, para ela, não tem horário. Isso. E aí você não precisa também dizer assim, eu não tenho horário para você. Né? A gente não precisa disso. A gente fala, essa semana eu não tenho, vamos tentar de novo. E também, gente, chega uma hora que você pode dar uma chance para a pessoa. E até ter uma conversa franca com ela. Falar, olha, o que acontece? Eu trabalho, você também deve trabalhar. Então, toda vez que você marca e você não vem, e numa boa isso, você acaba interferindo na minha agenda. Quando acontece eventual, assim como quando acontece comigo, é eventual, quando eu não posso te atender ou quando eu não venho. Então, não tem problema. O que acontece assim, se você marca sequentes vezes e você me cancela, eu não posso mais abrir agenda para você, né? Então, quando você também tem esse tipo de orientação com o seu cliente, esse tipo de bate-papo transparente, pode ser também que você conquiste a pessoa e ela passe a te respeitar de outra forma e passe a tentar se encaixar no que você quer, tá? Então, de repente, ela já fez isso com você, pode deixar ela na geladeira, mas você não precisa descartar. Ela pode ser sua cliente um dia, tá bom? Vamos lá aqui para Jaque. Jaque, minha embaixadora do Paraná, querida. Eu tinha minha unha para fazer, porém meu pai ficou doente, não podia dirigir e tive que levá-lo nos lugares que ele precisava. Porém, avisei um dia antes a manicure, mas fiquei sem jeito. Porque pode acontecer com as duas partes, né, gente? Ninguém tá isento de esquecer, de marcar e não ir de fato, de ter realmente um problema, tá? Eu tenho uma fila de espera porque sempre alguém falta. Eu também sempre, a minha vida inteira fiz fila de espera, gente. A vida inteira, verdade, agradecer sempre. Débora, tô amando esse encontro. Eu também, querida. Minha segunda é sempre requisitada. Eu sempre abri o salão todas as segundas, né, até sábado. E as minhas segundas-feiras, minha equipe não tá aí, né, vocês conhecem gente da minha equipe que podem confirmar, eram muito mais cheias que as terças, tá? Segunda-feira é um dia excelente de trabalho, porque quem não pode no final de semana, às vezes não pode esperar até terça. A segunda é um dia importante, tá? Eu atendo às segundas-feiras e tenho cliente 5, inclusive atendi hoje e vou atender. Mas hoje é terça, né? Não tá confundida, né, Clau? Ontem, né? Ontem que você atendeu. Aí troco um dia pelo outro, aí dá tudo certo. Dani, cobrar a taxa antes é legal, ainda que seja uma cliente antiga? Eu não acho. Eu não sei se você pegou o começo, tá, Rê? E não sei se a minha querida Nath, que fez a pergunta, tá aqui. Eu não acho, porque eu acho que envolve imagem, envolve você ter que ter você tem que saber que todo negócio tem um risco, gente. O cliente marcar e não ir é um risco do negócio, pode acontecer. Então, eu, Daniela, em particular, mesmo que eu tenha, que a lei não me proíba de fazer isso, porque vamos pensar assim, ó, se é um serviço, tá? Vamos pensar um outro serviço que envolve um monte de gente. Por exemplo, companhia aérea. Quando você compra a passagem, ou ele não vai te devolver integral, vai te devolver uma parte, por quê? Porque ele já, em função de todas as outras pessoas, tá? Ele já calculou combustível, ele já calculou o peso do avião, ele já, né, vendeu X passagens e não. Então, existem alguns serviços que, ao meu ver, existem justificativas mais plausíveis para cobrar antes. O nosso, além do nosso tempo ali, é claro que eu poderia ter marcado uma outra pessoa, é óbvio, mas eu não gastei produto nenhum ainda, entende? Então, tem alguns serviços, por exemplo, para eu prestar um serviço X, às vezes, aquele produto que eu vou usar é só sob encomenda. Aí, olha, cliente, se eu uso uma cera que vem, né, vamos supor, falar de cera, que eu vou comprar da Itália para você, então, se você não vier, você tem que pagar. Vamos supor, tá, gente? Vamos supor. Mas não, esse atendimento envolve coisas que a gente já tem ali no dia a dia. O que a gente não pode achar que a gente vai ganhar sempre.
né? Administrar ou ter um negócio não é ganhar sempre. Eventualmente alguém não vem, eventualmente alguém você cobra errado, eventualmente tem vários eventualmente. O que a gente vai pôr na balança é essa falta de equilíbrio, tá? Quem é? Juliana Lima! Minha embaixadora de Minas. Ai, vocês, olha, vocês e minha mãe estão sempre presentes, né? Então eu fico feliz, mas eu sei que tem gente que não é do grupo das embaixadoras, que eu acho que a gente vai crescer esse time aí e vai gostar de participar dessas aulinhas. A meia aula super concorda, em todos os nichos tem seu lado do prejuízo. Claro que temos que diminuir o máximo, é óbvio, claro, né? Acho que vale a pena analisar cada situação, generalizar não é mais aconselhável, isso mesmo. Ah, final de ano, dezembro. Putz, então em vez de não cobrar, eu vou para a tolerância. Só que você, quando você coloca uma regra, você tem que ser cumpridora dela. A gente depois fica com medo de dizer que a gente não vai atender. Ah, atende, reclama e atende. Olha, não vou, como eu te falei, existe um prazo, não, eu atraso a próxima cliente marcada, e aí você vai educando. Se você realmente for boa, a pessoa gostar de você, ela passa a chegar no horário, ela passa a chegar antes, tá? Deixa eu ver o que minha Jaque colocou. Eu tive uma cliente que sempre marcava e não vinha, mandava mensagem, ela vinha e não respondia. Certo dia eu falei que quando ela viesse, eu encaixaria ela sem problema. Ela super entendeu. Pronto, encaixa e tá tudo certo, tá? Isso, Dani, confundiu os dias. Rita mandou Regina maravilhosa, Lid mandou um coraçãozinho. Meninas, então, para este dia, conforme combinado, as sextas-feiras é um dia bate-bola rápido, meia hora. Eu espero que tenha sido de grande valia, tá? Essas informações administrativas, reflexivas, para a gente pensar no nosso negócio, em como estruturar, em como tirar essas duvidazinhas e enxergar por mais de um lado, né? A gente tem mania de só enxergar o nosso lado, né? É óbvio, isso é natural do ser humano e tá tudo certo, mas é bom quando a gente olha os outros lados também, né? Como é que funcionam. Então, a partir dessa dúvida de hoje, vejam o comportamento que vocês têm, a postura, se vocês atendem no horário, como é que vocês são no dia a dia, né? Como é que vocês são como clientes? Que nota vocês se dariam como sendo clientes, né? Porque às vezes a gente quer cobrar do outro, mas a gente é um péssimo cliente e as pessoas talvez odeiem atender a gente. Então, a gente precisa fazer essas avaliações, tá? Eu fico feliz de vocês estarem aqui mais uma terça. Contem para as amigas, né, para que a gente divulgue. Eu quero ficar um ano aqui com vocês, passando dicas, e eu quero a dúvida da próxima terça-feira, que vocês podem me mandar aqui pelo YouTube, colocando. Vocês podem me mandar no nosso Instagram, vocês podem me mandar no nosso telefone, tá? O 94 13 10 90, que é o número da fábrica, que em algum momento chega para mim. Vocês podem mandar por e-mail, atendimento@serapura. Vocês podem falar com a embaixadora nas redes sociais, pedir para ela perguntar. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas façam com que a pergunta, com que a dúvida chegue aqui para que a gente possa trazer. Se não tiver dúvida, eu vou trazer uma dúvida da minha cabeça, mas eu não queria. Eu queria saber pelo que vocês passam, que vocês têm dúvida, assim, né? Então, é legal, assim, quando acontece uma coisa na semana que você fala, ai, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu agi? Essas dúvidas são legais. E dúvidas com relação à legislação, com relação à administração de fato, com relação a números, com relação a relacionamento, a recepção. Gente, assunto é o que não falta. Se eu for pensar, um ano é pouco. Mas a gente vai se programar para esse um ano juntinhas, toda terça, 2 horas da tarde, tá bom? Quero deixar um beijo grande para vocês. Mais uma vez agradecer a participação de vocês e que a gente se encontre na nossa próxima terça de administração para mais um bate-papo incrível, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima terça para quem eu vejo somente por aqui. Tchau, tchau.